A paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Os irmãos já pararam para pensar que tipo de mensagem que o Senhor estava querendo trazer para nós quando o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus em forma corpórea, como que de pomba? Será que era uma mensagem de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, como alguns falam? Nesse estudo eu quero trazer para os irmãos uma mensagem sobre o ensino que temos do Senhor através disso, através do Espírito descendo em forma de pomba. Caso você não seja inscrito no canal, eu peço por favor que se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus. Irmãos, a intenção de Deus ao fazer com que quando Jesus fosse batizado, o Espírito Santo descer sobre ele em forma como que de pomba, não era mostrar ao Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não era dar uma forma ao Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 16, quando o Senhor Jesus é batizado, nós vamos ver que está escrito assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então, nós já começamos com esse testemunho, que os céus se abriram quando o Senhor Jesus foi batizado, e que o Espírito de Deus desceu sobre ele numa forma como que de pomba. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a forma com que o Espírito Santo foi apresentado foi como se em línguas de fogo. E embora muitas pessoas rejeitem o livro de Enoque, eu estou falando isso do livro 1 de Enoque. Porque o livro 2 e o livro 3, que algumas pessoas falam, esse deve ser rejeitado mesmo. Mas o livro 1 de Enoque, ele contém muitas coisas que completam a Bíblia. E uma dessas coisas foi que Enoque viu línguas como que de fogo em uma de suas visões. E em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, ele foi derramado como que em línguas de fogo sobre os apóstolos, sobre os discípulos que ali estavam reunidos. Então, a intenção do Espírito de Deus, ao trazer o Espírito Santo naquela forma como que de pomba, não foi de mostrar uma terceira pessoa, mas sim de trazer uma mensagem, um ensino para nós, assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos. Irmãos, na Bíblia temos muitas passagens onde a pomba aparece. E uma das primeiras é após o dilúvio, quando Noé solta uma pomba branca. E na segunda tentativa de Noé soltando a pomba branca, ela traz no seu bico um ramo de oliveira, uma prova evidente do cumprimento da palavra de Deus, da salvação que foi dada a Noé e a sua família, de que Deus iria cumprir a sua palavra e que eles poderiam sim ter esperança
esperança na vida. Assim como a mensagem do Evangelho, que vem através de Cristo Jesus, traz a esperança da vida eterna em nosso coração. Esperança, porque a esperança que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, sabendo que seu sacrifício na cruz, seu sangue que foi derramado por nós, fez expiação de nossos pecados, nos dando a esperança da vida. Se até o fim perseverarmos em guardar os seus mandamentos. Irmãos, quando Deus, em Gênesis 6,14, manda Noé fazer uma arca, ele diz a Noé que ele deve calafetar essa arca com betume. A palavra calafetar no hebraico é a palavra kafar, que é cobrir, purificar ou fazer expiação. A palavra betume é a palavra kofer, algo que cobre ou preço de uma vida. Jesus purificou nossos pecados, cobrindo-os com o preço da sua vida, do sangue dele que foi derramado naquela cruz. Quando ele foi feito pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando ele foi feito maldição, para que nós fôssemos livres da maldição. E pelo seu Espírito, que ele nos dá testemunha da verdade do Evangelho. Assim como no bico daquela pomba, o ramo de oliveira trouxe uma mensagem de esperança, assim também a pregação do Evangelho é uma mensagem de esperança para todos os que a recebem. Lembram-se do passado quando mensagens eram enviadas por pombos correios nas guerras? E milhares de vidas foram salvas através dessas mensagens. Mensagens que até mesmo evitavam guerras e traziam paz. Um dos símbolos da pomba que nós temos é o símbolo da paz. E uma das armaduras de Deus que nós lemos em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, é que nós devemos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Porque é o Evangelho que proporciona vida e paz ao homem. Então muitas vidas foram salvas através das mensagens que foram entregues através desses pombos correios. Inclusive tem uma história nos Estados Unidos, onde um grupo de soldados que se perdeu, eles ficaram presos no território alemão. E além de estarem cercados pelos alemães por todos os lados, ainda estavam sendo alvejados, atacados pelas próprias tropas americanas, que não sabiam que eles estavam lá. Eles, desesperados, começaram a enviar pombas, pedindo pelo amor de Deus que as tropas americanas parassem de atacar. Enviaram uma, mas ela foi alvejada. Enviaram a segunda, mas ela também foi alvejada. Quando eles enviaram a terceira pomba, essa também foi alvejada. Porém, mesmo tendo perdido um pé e um olho, a pomba prosseguiu, levantou o voo novamente e entregou a mensagem
as tropas americanas e mais de 200 soldados foram salvos por causa da perseverança dessa pombinha que, mesmo ferida, tendo perdido uma das suas patas e um dos seus olhos, ela voou até as tropas americanas e entregou a mensagem. Assim é a mensagem do Evangelho, atacada até por aqueles que se dizem pertencer à mesma pátria, a pátria celestial que nós temos em Cristo Jesus. Mas independente das feridas que possamos sofrer levando esta mensagem, a verdadeira mensagem deve ser anunciada. As sãs palavras de Deus devem ser ditas para que assim seja feito no povo de Deus um bom depósito que provém de uma fé não fingida, de um coração puro, de uma boa consciência, de um amor sem falsidade. Jesus disse: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa prudência refere-se a ser sábio. E isso você pode compreender pesquisando através do hebraico na sua Bíblia. E o ser simples refere-se à pureza, à inocência, a não ter maldade. O Espírito dá testemunho do Filho de Deus. Inclusive João Batista diz que ele não conhecia Jesus, mas que aquele que o enviou a batizar com água disse: sobre aquele que vires descer e pousar o Espírito, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, irmãos, a mensagem do Evangelho, testemunhada pelo Espírito de Deus em nossos corações, é que salva vidas e nos dá esperança da vida eterna em Cristo Jesus, fazendo em nós um bom depósito, através do qual podemos combater o bom combate, vencendo as trevas em nossa vida, lutando contra a carne e resgatando pessoas das trevas pela santa palavra de Deus, palavra da pregação, e trazendo palavra da salvação, e trazendo elas para o reino do Filho do seu amor. Então, busque ter esse bom depósito em sua vida. Busque se aperfeiçoar em Cristo, crescer na fé. Busque combater o bom combate da fé, vencendo toda a armadilha das trevas que quer te conduzir para o pecado, para os prazeres da carne, para as vontades do mundo. Para que, vencendo a carne, não só você combata o bom combate em sua própria vida, como pelas palavras da sua boca e o testemunho da sua vida, outras vidas sejam resgatadas das trevas. Meditem nesta palavra, que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.